Olá pessoal, nesse primeiro vídeo sobre mailing eu vou mostrar como vocês fazem a importação do mailing no nosso sistema, tá? Primeiro, venham na aba Supervisão, Cockpit, procurem o item de mailings, depois cliquem aqui no botão Layout Padrão, porque o mailing que vocês irão importar no sistema, ele é o nosso layout padrão, layout básico. Aqui vocês vão selecionar a operação do serviço de vocês, o serviço que vocês querem importar o mailing. Os três itens abaixo podem pular, tá? Venham em data de início e selecionem quando vocês querem iniciar o trabalho do mailing. Ele pode ser imediato ou vocês podem agendar uma data de início do mailing. Aqui abaixo vocês selecionam se o mailing vai ser considerado um novo arquivo dentro do nosso sistema ou se é para realimentar um mailing que já existe. O mais comum é usarem apenas como um novo arquivo de mailing, sem realimentação. Aqui abaixo é a opção para você escolher o arquivo que você vai importar. Então eu vou aqui selecionar o meu arquivo. E depois é só eu clicar no botão importar. Caso tenha alguma dúvida sobre o layout do mailing, no próximo vídeo a gente mostra como que formata um arquivo no nosso layout. Vocês podem clicar aqui, né, se tiver alguma dúvida, e aí a gente abre uma telinha com algumas dicas de conteúdo, né, de como que você pode formatar seu arquivo de e-mail. Depois é só clicar no botão importar. A barra de progresso ela vai atingir 100%. Depois que atingir 100%, podem clicar no botão fechar. E aí, para verificar se o seu arquivo está importado, venham aqui no filtro de serviço e procurem pelo serviço que vocês importaram o mailing. O arquivo está aqui, ele está pronto, status pronto, está pronto para uso, então seu arquivo está importado, basta iniciar a campanha para ele iniciar a descagem. Bom pessoal, dando continuidade ao treinamento de mailing, nesse vídeo eu vou mostrar como formatar o arquivo para vocês consigam importar esse mailing dentro do nosso sistema, tá? Esse documentozinho aqui, ele dá um passo a passo do que você pode ou não fazer no mailing, tá bom? E eu vou ler ele aqui e explicar para vocês alguns itens dele, tá? Algumas regras que precisam ter no nosso mailing, tá? O arquivo não pode ultrapassar 30 megabytes, tá? Arquivos acima desse tamanho não conseguem ser inseridos dentro do sistema. Você precisa criar um cabeçalho, eu vou explicar mais abaixo, tá? E a ordem do cabeçalho tem que ser respeitada nas linhas seguintes, tá? O único campo obrigatório do mailing, no nosso caso, é o fone 1, tá? Os demais campos são opcionais. Para importar planilhas do Excel, o formato do arquivo precisa ser .csv, tá? E a delimitação das colunas precisa ser o ponto e vírgula. Normalmente, no Windows, no Excel, na hora de salvar como, né, na hora que você clica em salvar como na sua planilha, você coloca para salvar separado por vírgulas e entre parênteses vai estar escrito MS-DOS, tá? O formato dos números de telefone devem ser 0, DDD e o número, ou só DDD e o número, tá bom? Aqui embaixo, a gente colocou no documento os campos que existem dentro do nosso cabeçalho, tá? No nosso layout básico, o tipo do campo e o tamanho dele, tá? E se exibe ou não na toolbar. A toolbar, como vocês sabem, é aquela ferramenta do operador em que ele vai visualizar os dados do cliente e atender a ligação, tá? Aqui eu vou dar uma passadinha bem rápida, porque essa tabela é bem intuitiva, tá? Então, nessa coluna aqui são os campos que existem dentro do nosso mailing. Aqui é o tipo de caractere, ou seja, que letras, você pode colocar letra, número, ponto, interrogação dentro do campo. O tamanho, né, quantidade de caracteres, se exibe ou não na toolbar, se ela é obrigatória e uma observação, né, para vocês terem uma ideia do que usar dentro do campo. Então a gente tem aqui o campo nome, tá? Ele não é obrigatório, tem o campo chave, ele normalmente é usado dentro de um código de CRM, então vocês podem usar para identificar o cliente no sistema. Campo CPF, e aí aqui você vê que tem uma observação que aceita ponto e hífen, e assim por diante. Pontos importantes aqui, tá?
Campo fone, vocês podem usar do fone 1 até o fone 15, tá? O campo fone, ele é obrigatório, tá? Mas apenas o fone 1, tá bom? E ele é exibido na toolbar. E aqui embaixo a gente tem o campo livre, tá? Vocês podem usar do campo livre até o livre 15. Pode usar qualquer informação livre, tá? E com uma regra, o único campo que exibe na toolbar é o campo livre 1, tá? E nenhum deles é obrigatório. Depois aqui mais abaixo a gente só dá uma reforçada que o único campo obrigatório é o fone 1. E agora comentando sobre o cabeçalho do mailing, não existe uma ordem certa de criar o cabeçalho, tá? Você pode colocar o fone 1 na coluna 1 da sua planilha, depois o fone 2, fone 3 e só depois você colocar as informações do cliente. A questão é, o cabeçalho que você criar no seu mailing, você deve seguir nas linhas de baixo. Então, se na sua coluna 1 do mailing, o fone 1 é o que está na primeira coluna, né? Na linha de baixo, a informação que deve constar é o fone 1. Se você colocar, por exemplo, fone 1 e na linha de baixo o nome do cliente, vai dar erro e o seu mailing não será importado. Tá? Para ficar mais fácil, vocês podem seguir essa própria ordem aqui, entendeu? Nome, chave, CPF e só depois colocar os fones e os campos livres. Isso ajuda na hora de você não se perder, né? Colocar os dados do cliente ali. Depois aqui a gente explica também que você não precisa só importar CSV, planilhas, você pode também importar textos. Então, se você tiver um bloco de notas com os nomes do cliente e as informações dele, números e tal, você também pode importar. E aí você salva o arquivo no formato TXT. Aqui embaixo tem um exemplo. Eu coloquei, né, nome, CPF, fone 1, fone 2, fone 3, chave e livre 1. Perceba que entre as colunas aqui, para eu delimitar a coluna, a gente coloca o ponto e vírgula. Então, no Excel, quando você salva com CSV separado, você coloca separado por vírgulas MS-DOS, no TXT, no campo, você não consegue selecionar essa forma de salvar, né, em CSV. Então, você coloca o ponto e vírgula para delimitar a coluna. Então, eu escrevi nome, ponto e vírgula, CPF, ponto e vírgula. Abaixo, eu sigo a mesma sequência que eu criei acima. Então, João, ponto e vírgula, CPF dele, ponto e vírgula. E aí vem fone 1, ponto e vírgula, fone 2. Dessa forma, o nosso sistema consegue separar o que é cada informação de cada coluna, tá? Agora, eu estou com um exemplo aqui de um mailing fictício fiz aqui rapidinho, só para mostrar para vocês como é que ficaria, tá? Então, eu fiz aqui o meu cabeçalho, eu usei algumas informações, vejam que eu não sou obrigado a usar todas, vocês podem usar de acordo com a necessidade de vocês. No meu caso aqui, eu não quis colocar o campo-chave, então eu deixei ele de fora, tá? Se vocês não forem usar o campo, não precisam colocar ele no cabeçalho, tá? Então eu tenho aqui nome, CPF, os fones, livre 1, livre 2 e livre 3. Coloquei nas linhas de baixo a mesma ordem que eu coloquei acima no cabeçalho. Então aqui vai o meu nome, meu CPF, os meus números de contato. Coloquei uma informação no livre 1, lembrando que aqui no livre 1 vai ser mostrada na toolbar para o operador, tá? Então ele vai ter essa informação. No livre 2 e 3 não terão essas informações não serão exibidas para o operador, mas você consegue extrair depois no mail se saber, né, alguma outra informação do cliente, tá? Mas para o operador isso aqui fica invisível, tá? Depois disso, é só salvar o seu arquivo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês como salva no MS-DOS, na questão do Windows, porque nosso computador aqui é Linux, tá? Mas se vocês pedirem ajuda para a equipe de TI de vocês, eles conseguem apoiar para vocês salvarem nesse esquema de separado por vírgulas. Depois disso é só salvar seu arquivo e seguir para a importação do mailing.